Estamos com 35 participantes. Ah, Cristiano fez uma pergunta. Sim, sim, nós temos o relatório do Zoom. O Zoom faz relatório da quantidade de pessoas que entraram e da quantidade de tempo que ficaram em cada aula. Daí depois vai ser feito o controle para a questão do certificado, ok? Muito bem. Penso que já estamos. Boa tarde, Andreia. Tudo bem? Vamos dar início então à segunda aula. Para quem acabou de entrar, o professor André Luís Soares hoje não pode estar presente, está em viagem, e pede muita desculpa de não conseguir estar, mas aqui estamos nós então para a nossa segunda aula. Hoje o tema da aula será então sobre a documentação gráfica em 2D. Como sabem e conseguem ver pela listagem dos temas das aulas, vamos falar de várias coisas ao longo dos próximos meses. E eu hoje queria começar por uma questão que ainda hoje é um pouco discutível, que é o uso de documentação em plásticos quando temos gravuras. E porquê é que é discutível? Porque se vocês fizerem uma pesquisa, quem tiver questões ou precisar que eu fale mais devagar, peça, ok? Sem vergonha, sem problema. Eu sei que às vezes o português de Portugal é um pouco complicado de compreender, mas vocês podem pedir para eu falar mais devagar se for necessário. Bem, e eu estava a dizer, se vocês fizerem uma pesquisa sobre documentação em arte rupestre, realmente, pelo menos na Europa, não há muitas publicações em português, ou quase nenhumas. E o que há em inglês já é muito direcionado para o uso das tecnologias. E o que eu quero que vocês saibam nesta aula hoje e nas próximas aulas também é que realmente a tecnologia é um aliado muito forte e uma ferramenta muito forte para a documentação de arte rupestre, mas não resolve tudo. O que é importante é poder avaliar o sítio de arte rupestre pelas suas características para escolhermos, de entre as várias ferramentas, os vários métodos, os que melhor se adequam ao sítio que estamos a trabalhar. E o uso dos plásticos em gravura é um método já bastante antigo, já se usa desde pelo menos a metade do século XX. No entanto, continua a ser utilizado em determinados momentos, ainda que já haja uma discussão sobre se poderá continuar a usar ou se as ferramentas, por exemplo, em 3D, em três dimensões, as fotogrametrias, já substituem o plástico. E a minha opinião é que tudo é um complemento, são metodologias complementares. Mas dependendo do sítio, das condições de trabalho e de onde estamos a trabalhar, poderemos ainda poder utilizar os plásticos em gravura, ok? Nunca em pintura, e eu vou explicar porquê. E vou dar exemplos e explicar como se usa o método do plástico, ok? Então, hoje é uma aula assim um pouco de introdução a um método que ainda se usa hoje, e que vocês no futuro, dependendo das vossas investigações e do sítio que poderão trabalhar, podem realmente dar uso ainda a esta metodologia. Ora, muito bem. Também queria que iniciassem também com o conceito de arqueologia rupestre. Toda a gente já ouviu falar de arte rupestre, de arte pré-histórica, mas o conceito de arqueologia rupestre é um conceito que já vem do final dos anos 80 e realmente tenta tratar a arte rupestre como uma disciplina arqueológica. Ou seja, eh, se um investigador olhe para uma gravura ou uma pintura, um sítio de arte rupestre, como um material arqueológico e que saiba utilizar as ferramentas e as metodologias da arqueologia a um sítio de arte rupestre. O que quer isto dizer? E hoje eu trabalho numa linha de investigação, num centro de investigação que tem uma linha de investigação
chamada Arqueologia Rupestre. Eu dou aulas no mestrado, que já vos falei, a minha disciplina chama-se Arqueologia Rupestre. Exatamente olhar a parte rupestre não só como um painel pintado, onde se pode, com apenas uma fotografia ou duas fotografias, interpretar o painel, mas sim olhar para um painel de arte rupestre e utilizar várias metodologias, como um qualquer sítio arqueológico retém. Como uma escavação, temos que ter rigor, metodologia, estratigrafia, e seguir determinados critérios para o estudo numa escavação. Exatamente a mesma lógica deve ser aplicada a um sítio de arte rupestre. Então, este conceito requer uma arqueologia rupestre, e eu gostaria muito que vocês pudessem verificar ou pesquisar um pouco mais sobre este conceito. Todos os slides que eu vou apresentar hoje também terão referências bibliográficas, ok? Só de apoio, eu depois posso mandar-vos até a lista da bibliografia que utilizei. Mas dizer que já há um conjunto interessante de bibliografia sobre metodologia da arte rupestre. O que é importante também dizer? Que não há um critério fechado, não há uma regra fechada para como lidar com a arte rupestre. Eu acho que já disse isto na última aula. Há sim um conjunto de boas práticas que se pensa que pode ser utilizado em sítios de arte rupestre. Davi, só olhando, filho, aí para a parede, assim, da janela, vê se tem aquele pincel que tem. Paulo, eu vou pedir para vocês desligarem os microfones, por favor. Muito obrigada. Os que consegui controlar daqui, eu vou controlando, mas está muita gente na aula. Peço, por favor, para desativarem os microfones, tá bom? Obrigada. Então, já há um conjunto interessante de bibliografia, pouca em língua portuguesa. Eu não estou muito familiarizada se há muita bibliografia no Brasil, imagino que não, mas aqui é muito em inglês e, obviamente, nos últimos 20 anos, muito direcionada para o uso da tecnologia. O que há na realidade? Não há um critério fechado para como lidar com a arte rupestre. Há sim um conjunto de técnicas que sabemos que hoje funcionam e como poderão funcionar, dependendo do tipo de sítio. Quanto mais técnicas conseguirmos aplicar num só sítio, mais completos e intercambiáveis serão os resultados. Mais facilmente teremos material para estudar posteriormente esse sítio. Então, claro, uma abordagem holística, uma abordagem mais completa de um sítio de arte rupestre, vai, obviamente, já ter um conjunto de metodologias que se podem utilizar. E ao longo deste curso, a partir da terceira ou quarta aula, o objetivo de mostrar casos reais de como tratamos sítios diferentes de arte rupestre tem exatamente a ver com isso, para que o exercício seja feito de olhar as características do sítio e saber que tipo de metodologias podem ser utilizadas sem danificar ou sem impactar o sítio de arte rupestre. Eu peço a vossa atenção para este slide. Este slide é muito importante, ok? Porquê? Primeiro porque é preciso entender do que vai depender usar metodologia em documentação de arte rupestre. Não basta saber uma metodologia. Eu sei fazer 3D, logo está tudo ok, já vou cobrir qualquer tipo de sítio. Não é assim. Na realidade, a documentação em arte rupestre vai depender de muita coisa. Do tipo de sítio que temos, se é gravura, se é pintura ou se tem ambos, ok? Hum? Por ele. Podemos utilizar, por exemplo, determinadas metodologias para gravuras, que não se estraga um painel, mas se este painel tem pintura também, já não poderemos utilizar determinadas tecnologias. Ou seja, então vai depender do tipo de arte rupestre, vai depender da tecnologia a que temos acesso, né? E aqui entra muito a questão de se temos capacidade em equipamento, por exemplo, para lidar com uma fotogrametria ou um 3D de uma rocha, é preciso ter um determinado, já algum equipamento com mais capacidade para lidar, dependendo do tamanho do sítio também. Do tempo que temos,
do clima do sítio, das condições do próprio local, se são fáceis de acesso ou não, do nosso orçamento do projeto e, claro, de aptidões de informática. Quanto mais conhecimento tivermos de software, enfim, de capacidade de lidar com diferentes programas, mais facilmente teremos até criatividade para lidar com documentação de arte rupestre. Então não é assim tão linear. Há um conjunto de fatores que vai depender que tipo de documentação vamos fazer em arte rupestre. No entanto, eu quero que vocês tenham muita atenção a três regras básicas. E estas regras eu digo que são assim obrigatórias. São regras que temos que seguir independentemente de termos ou não uma boa documentação, que é em pinturas, nunca tocar nos painéis com pinturas. E vou dizer porquê. Hoje em dia já há equipas a trabalhar, por exemplo, a retirar ADN antigo de pinturas de arte rupestre. A fazer datações sobre o material que está misturado nos pigmentos das pinturas. Então, a própria pintura é extremamente mais frágil do que uma gravura. Por isso, regra número um, nunca tocar em painéis com pinturas, né? Nunca tocar nas pinturas. Nunca usar papel, plástico, água, seja o que for, para realçar as pinturas ou para documentar as pinturas. Isto também é muito importante, porque o plástico de encontro a um painel, dependendo do sítio, pode soar, pode produzir água, vapor, outros fungos, enfim, há um conjunto de fatores que está provado que vai ter um impacto negativo num painel com pintura. E ao longo destas aulas eu vou mostrar como documentar a pintura sem tocar no painel. Então, vamos guardar estas regras como obrigatórias no nosso trabalho. Em gravuras, e isto vê-se muito, muito facilmente ainda hoje em dia, em muitos sítios, que é uma tentativa de realçar as gravuras com tinta, com giz, com pó branco, com água, etc. Vamos também ter como regra nunca realçar as gravuras com nenhum destes materiais. Simplesmente porque se toda a gente fizer isso num sítio gravado, eventualmente vamos perdendo e ter uma erosão maior do painel. E não sabemos se no futuro a própria tecnologia nos vai ajudar a datar ou a ter algum tipo de análise que pode ficar já inviável se estamos a usar uma tinta ou um giz ou outra coisa qualquer. Nós não podemos lutar contra o ambiente, né? A chuva, o sol, mas podemos minimizar o nosso impacto num sítio de arte rupestre. E também vos vou mostrar hoje também algumas técnicas de como realçar as gravuras, como ver melhor as gravuras, sem pôr tinta, sem pôr giz, sem pôr pó, sem utilizar água, ok? Resumindo, regra básica para qualquer tipo de trabalho de arte rupestre: nunca fazer nada que tenha um impacto na conservação dos painéis, ok? Então, este slide é muito importante, porque realmente já há formas e tecnologia que nos ajuda a realçar pintura e gravura sem termos que fazer parte do problema, digamos assim. Ok? Então, eu vou começar vou começar por falar num sítio. Eu vou por aqui um vídeo a correr enquanto eu falo um bocadinho, pelo simples facto que eu hoje vou falar muito deste sítio. Para quem não conhece, as gravuras rupestres em Val Camonica. Val Camonica é uma planície da Lombardia, norte Alpes de Itália. É um sítio património mundial da Unesco que pensa-se tem mais de 300 mil gravuras. É o antigo vale glaciar, então as rochas são muito, muito bem esculpidas pelo gelo, né? São muito erosionadas pelo gelo, são painéis gigantescos que oferecem uma qualidade incrível para se fazerem gravuras, e ao longo de 8.000, 9.000 anos sabemos que as pessoas, as comunidades que aí viveram, fizeram centenas de milhares de gravuras ao longo destes 8.000 anos e de temas relacionados à agricultura, à guerra, à navegação, àquilo que é considerado magia,
Há uma quantidade gigantesca diferente de gravuras neste sítio. E este sítio em particular foi, e ainda é, uma verdadeira escola de documentação de arte rupestre. Eu tive a oportunidade de participar num curso durante 3 semanas neste sítio, em Valcamónica, no início da minha, ainda como estudante de mestrado, e realmente, se hoje vamos falar do uso de plástico para fazer documentação de gravuras, Valcamónica é a escola, que ainda hoje ensina a como utilizar este método. Daí uma pequena introdução a este local. Quem não conhece e tiver a oportunidade de ir à Itália, é uma paragem obrigatória. Não só a paisagem é deslumbrante, mas efetivamente tem 300 mil gravuras para visitar, neste sítio espetacular. Vou deixar correr o vídeo para terem um bocadinho também noção que tipo de rocha é que é, o tipo de gravura que é. Exatamente. E este vídeo está no YouTube, para quem quiser ir verificar um pouquinho mais tarde. E nós, para falar de documentação de gravura, e principalmente porque se vocês fizerem uma pesquisa online, muito facilmente vão encontrar diferentes tipos de maneiras de documentar gravuras. Mas muitos destes métodos, e alguns que ainda se utilizam hoje, são considerados errados, são reprováveis, e há uma campanha muito grande para que parem de os fazer. Um método que foi muito famoso, ainda é muito famoso em Inglaterra e Norte da Europa principalmente, e também já foi utilizado em Valcamónica há bastantes anos, ah, é o método da frotagem. O que é a frotagem? É uma fricção, é uma técnica que tem várias formas diferentes. E na realidade há muitos sítios na Europa que têm conjuntos gigantescos de rochas documentadas por esta técnica. No entanto, é uma técnica que requer que haja um papel, nós chamamos o papel carbono, que é posto em cima das gravuras. Papel carbono, que é um papel com contacto direto ah, com uma superfície de carvão, digamos assim, por isso é que é papel de carbono, tem que se esfregar por cima deste papel e realmente fica esta marca que, apesar de ser muito atrativa, porque é bonita, é uma imagem bonita, estamos a erosionar, a passar por cima de um papel em cima de gravura, muitas vezes para ficar com este aspecto de pintado, né? Parece uma pintura em cima de uma gravura. Isto foi feito recorrentemente durante décadas, e realmente em sítios cujas rochas são extremamente rasas, não têm muitas fraturas, não há muitas diferenças de cota em relação às rochas, este método efetivamente é eficaz. No entanto, não é um método muito subjetivo, principalmente porque, primeiro, há um alto grau de erosão da própria rocha, né? Estamos a esfregar papel constantemente por cima de uma rocha, e quando há sobreposição de figuras, uma figura em cima da outra, é difícil de compreender, essa sobreposição. Se fizerem uma pequena pesquisa online, vão perceber que em alguns sítios ainda se usa este método, mas já não é nada recomendável porque o grau de erosão da rocha é muito grande. E depois é preciso também muito trabalho para passar deste papel carbono para um documento gráfico, um documento informático e se tratar dele mais tarde. Ou seja, este é um exemplo de realmente de um levantamento bem grande com papel carbono, dá uma imagem bonita daquilo que não se deve fazer hoje em dia, ok? É só porque na vossa pesquisa sobre métodos, muito provavelmente vão ter encontro a este método, mas resguardar que não é aconselhável porque primeiro, já completamente difícil também de guardar o material e de trabalhar a posteriori, além de um alto grau de erosão. E desde o início que se faz documentação de arte rupestre e, por exemplo, em Valcamónica, a tal escola de registro de arte rupestre,
é já desde os anos 30, 40 que se começou a utilizar a fotografia como escolha óbvia para documentar estas gravuras. No entanto, a necessidade de aumentar a visibilidade, né? E vocês já repararam também na aula anterior que as gravuras são difíceis de ver, por isso há que perceber que tipo de técnicas teremos que ter para ver bem as gravuras, e foi esta tentativa de aumentar a visibilidade e de ganhar algum tipo de abstração que um dos pioneiros do estudo da arte rupestre e valcamónica, ainda nos anos 30 e 40, molhava com água as gravuras e com uma luz rasante para poder fotografar melhor. E mais tarde, colegas dele usavam o giz branco para pintar ou rodear as gravuras, para as realçar, para que nas fotografias se vissem melhor, ok? E este tipo de técnicas faz parte da história da investigação de Valcamónica e realmente durante muito tempo se fez este tipo de metodologia. Mas já sabemos que o giz branco vai influenciando a superfície rochosa, e realmente sabemos que a longo prazo também pode adicionar um alto grau de erosão. Mas efetivamente fez-se isto durante bastante tempo. E aqui uma ressalva, porque pintar as rochas ou usar giz, ainda que hoje seja completamente reprovável em termos de documentação de arte rupestre, né? Um, Realmente ainda hoje é utilizado em alguns sítios da Dinamarca. E isto, se vocês fizerem uma pequena pesquisa com arte rupestre da Escandinávia, Dinamarca, Suécia, sítios da Escandinávia, vão perceber que ainda se hoje se pintam as rochas. Mas há campanhas gigantescas para evitar que isto seja feito. E porquê é que eles continuam a fazer isto? Para puro deleite, para puro realce para turistas. O movimento turístico é tão grande e como é difícil de ver as gravuras, há ainda esta tradição de se pintar as gravuras com vermelho ou com branco para os turistas verem. Há campanhas gigantescas para pedir que se pare com esta tradição, né? Os próprios investigadores escandinavos dizem que demora ainda as autoridades de gestão destes sítios a pararem com esta tradição, mas hoje é altamente reprovável porque efetivamente põe em causa coisas que se podem fazer no futuro, além de que pode ajudar à erosão da própria rocha, das gravuras, serem repintadas sistematicamente ao longo do tempo, ahm, e com coisas que não são naturais, ok? Isto para dizer que vocês procurando por arte rupestre da Escandinávia e dentro daquele website que eu já vos falei, a Bradshaw Foundation, as fotografias da arte rupestre da Escandinávia muito provavelmente vão estar pintadas. E eu queria que vocês soubessem porquê, ok? Não que isto seja uma técnica de documentação utilizada ou aceitável hoje em dia. Ora bem, na sequência de se tentar fazer uma documentação mais fiel possível, a meio já desde o início do século XX, Henri Braille, que é considerado um dos pioneiros da documentação de arte rupestre, o Abade Braille, bastante famoso, fazia desenho direto, um início de um esboço de um desenho direto usando uma espécie de um papel mais ou menos transparente. Ou seja, isto é um levantamento por contacto. No entanto, eles faziam isto tanto para gravuras como para pinturas, e este método foi utilizado durante muito tempo em grutas, e sabemos hoje que realmente ajudou a erosionar, aumentou muito os problemas de conservação de pinturas dentro de grutas, a utilização desta documentação de contacto, a pôr um plástico ou um papel por cima das pinturas, o que hoje é completamente proibido, e já não se usa mais. No entanto, foi um método que durante, pelo menos até metade da século, enfim, todo o século XX foi utilizado, mas que inspirou realmente o uso do plástico ou do papel transparente para o uso das gravuras também. E ainda em Valcamónica, também ainda nos anos 30, quando se faziam o realce com giz nas gravuras, a ideia era realçar para que depois, usando um papel
mais ou menos transparente, pudesse ser mais facilmente desenhado em cima do papel aquilo que estava realçado na rocha. Então, houve uma própria forma de transpor as figuras para o papel, mas obviamente que sempre com uma dificuldade inerente, que era ver as gravuras, durante o dia. Em 1956, entra em Valcamónica um senhor que ainda hoje trabalha em arte rupestre, chamado Emanuele Anati. É um senhor que já está com uma certa idade, mas que continua a trabalhar em arte rupestre, e ele introduziu um método que hoje também está totalmente proibido, mas chamou-se método neutro. O que é um método neutro? Inspirado em determinadas maneiras de tentar ver a arte rupestre, um bocadinho com a lógica do giz ou com a tinta. Na realidade, o método neutro, e também quero que vocês saibam isto, porque vão encontrar documentação que tem este tipo de figuras, estas fotografias a preto e branco, parece um preto e branco, porque realmente dá este aspecto que realça as gravuras em branco com a superfície da rocha em preto. E basicamente eram pintar inteiramente de branco, a rocha, as gravuras, né? Embebida, e depois com uma almofada embebida em corante preto, cria um efeito monocromático de alto contraste. A rocha ficava escura, as gravuras ficavam em O que ele escreveu, eu acho que você tem que fazer tudo que ela pediu. Não escreve no WhatsApp, porque ela já sabe. Faz os. no e-mail da Desliguem, coordenação todo esse pedido. pessoal, desliguem os microfones, Por favor, encaminhe ao colegiado, por favor, tal, tal, os tal, tal microfones. fato. Eu não consigo desligar. Exponha tudo, coloque o diário Por favor, oficial. desliguem. Entra no requerimento da Prograde, faz um requerimento. E eu acho que você tem que procurar um advogado também. Por favor, Vamos fazer alguém desliga o tudo. Vamos microfone. fazer de tudo. Boa tarde, alguém desliga o microfone, por favor. Estamos a ouvir a conversa de toda a gente. E eu não consigo desligar o microfone aqui. Obrigada. Eh, E então este método realmente muda muito a documentação do sítio de Valcamónica, porque começamos. Desliguem os microfones, por favor. Ahm, Porque realmente tornou muito mais fácil ver as gravuras. E. Não, eu acabei de me enganar. Ok, eu estou a tentar desligar os microfones. Penso que já está tudo desligado. Um, e realmente é um método que revolucionou a documentação do sítio de Valcamónica, porque agora era muito mais fácil. Peço desculpa que enganei-me. Ok. Porque agora era muito mais fácil ver as gravuras e fazer uma documentação. E ao mesmo tempo que se faz este método, começa-se a utilizar o plástico em cima destas gravuras. Então, mais facilmente ainda se fez os desenhos destas gravuras de Valcamónica. Este método, no entanto, foi proibido a partir da segunda metade dos anos 80, porque, claro, se levantaram questões de conservação das gravuras, da própria maneira como a rocha poderia interagir com este material químico, enfim. Hoje em dia não se faz este tipo de método neutro, mas foi muito utilizado na Europa, pelo menos, em sítios com gravuras. Por isso, muito facilmente vocês vão ver, se fizerem uma pesquisa sobre gravuras, vão ver este método a ser utilizado. Evoluindo um pouco mais, sendo proibido o método neutro, continua-se a utilizar o plástico, que tecnicamente, desde que a rocha tenha boas condições de conservação, não oferece qualquer tipo de perigo, a priori, utilizar um plástico para fazer o desenho por cima desse plástico. É óbvio que, por exemplo, esta foto mostra-nos que mais tarde, ao trabalhar-se com este material, e aqui a rocha é muito desnivelada, neste caso vai haver um alto grau de subjetividade e vai haver problemas de perspectiva em relação ao desenho. Isso temos que ter sempre em conta quando trabalhamos com este método. Quanto mais lisa e sem
problemas de perspectiva tem a rocha, melhor o desenho vai ficar, mais fiel à rocha vai ficar. Mas o plástico, então, continua a ser utilizado, mesmo sem os métodos de pintar a rocha ou de usar giz ou de se fazer o método neutro. E é utilizado até hoje. Até hoje, Valcamónica tem uma escola de documentação de arte rupestre muito forte que utiliza o plástico simplesmente porque ali as rochas são tão lisas, não têm problemas de perspectiva, e hoje já se pode utilizar iluminação rasante ou espelhos para utilizar a própria luz do sol para se ver melhor as gravuras, que continua a ser um método barato e eficaz. Ok? E aqui eu vou explicar como se usa este método. Então, fazendo o resumo, estamos a falar de documentação de gravuras, ok? Nada de pinturas. Não se usa plásticos nas pinturas. Isto é importantíssimo realçar. E como se utiliza estes materiais em gravura? Vocês podem dar uma vista de olhos tanto no YouTube como em algumas publicações que estão online, sobre a história da investigação de Valcamónica, e facilmente vou encontrar também esta história e o uso de tecnologias ao longo do tempo, deste sítio em específico. E quando falamos de registro, até registar um sítio de arte rupestre até uma publicação, temos então vários métodos que poderemos seguir, né? Desde a nossa descoberta, que pode ser de várias maneiras, temos uma documentação fotográfica preliminar ou estudo da conservação. Aqui é importante ter uma noção de como está a conservação do painel. Está ok para utilizar plástico ou não? Se está muito fraturado, não usamos plástico, vamos só usar fotografia. Tem pintura junto com a gravura? Não vou usar plástico, ok? Decalque, desenho direto, reprodução em cima de contacto direto da superfície da rocha, serve apenas para gravura. Se o painel tem pintura, já não usamos o plástico, ok? Mas temos alternativas. Temos o decalque indireto, ou seja, fazemos a reprodução do desenho por cima da fotografia, que eu também vou falar um pouco à frente. E isto serve para pinturas e gravuras. Não estou a dizer que se é gravura, obrigatoriamente vamos ter que usar o plástico. Não é isso. O plástico pode ser um método utilizável se há pouco orçamento, se temos tempo, se a rocha é melhor fazer com plástico porque as gravuras se veem mal. Por exemplo, muitas vezes temos vários tipos de técnicas, como aprendemos na última aula. Gravuras riscadas muito fininhas são difíceis de se verificar numa fotografia ou numa fotogrametria. Podemos utilizar o plástico como complemento para desenhar esse tipo de gravuras. Já aconteceu num projeto que eu estou a trabalhar neste momento, que a rocha tinha gravura picotada e via-se perfeitamente bem as gravuras, mas as gravuras riscadas eram tão finas que não apareciam na fotogrametria, que não dificilmente se via na fotografia. Então usamos o plástico para fazer o levantamento dessas gravuras mais finas. A documentação fotográfica em registro em duas dimensões, né? Uma foto do painel ou 3D, serve para pintura e gravura também. Depois temos o registro do formulário, uma ficha de campo, que eu vou falar numa aula mais à frente, e claro, todo o trabalho de estudo que temos que fazer, comparações, atribuições cronológicas, tentativas de interpretação, até à comunicação destes registros. Então há todo um processo entre decalque direto e decalque indireto que se pode utilizar em gravura. E eu vou começar por mostrar o decalque direto, exatamente o uso dos plásticos diretamente sobre a rocha. E primeiro temos que nos assegurar que a rocha apresenta um bom estado de conservação. Se há pedaços da rocha que estão a cair, se há problemas de infiltração, de rocha partida, seja o que for, não usamos o plástico. A rocha tem que estar em bom estado para utilizarmos esta técnica, ok? O material
É básico no sentido em que é um método extremamente barato. É barato e o material é fácil de encontrar. O que é que precisamos? Plástico, um tipo de plástico que nós aqui chamamos plástico de cristal. Eu não sei se é o mesmo nome no Brasil. Enfim, é um plástico transparente com cerca de 0,8 milímetros de espessura. Temos marcadores permanentes de várias cores, preto, vermelho, azul, verde, e de várias grossuras, vários tamanhos, grosso até às mais finas. Uma régua, uma tesoura para cortar o plástico, uma coisa que nós chamamos Blue Tack, também não sei se existe no Brasil, que é uma gominha azul para segurar papel ou plástico. Ou existe em azul, ou existe em amarelo, ou existe em branco. Pode ter nomes diferentes. Em último caso, fita cola de papel também serve. Ok? Nós é que esta gominha não deixa resíduos na rocha, por isso utilizamos mais facilmente. Álcool etílico. Porquê? Porque desenhar no plástico com álcool sai e se chover não sai. A água não tirou a tinta permanente, mas o álcool tira. E algodão, cotonetes para limparmos erros que podemos utilizar, né? Com o álcool podemos limpar. Então é um método, primeiro, extremamente barato. É material super fácil de encontrar. E aqui entra a parte mais interessante do assunto, que é como utilizar o plástico numa rocha. Isto que eu estou a mostrar hoje não se faz. Porquê? Porque é impossível guardar este plástico mais tarde em boas condições. Esticar um rolo por uma rocha fora é ótimo para se fazer o desenho, mas temos que pensar em como guardar este plástico e depois escanear, fazer um scanner, uma digitalização deste plástico para trabalharmos em computador. Então, isto hoje seria altamente errado, mas isto seria altamente correto. Ou seja, definir um tamanho, o mesmo tamanho para uma folha de plástico, ok? E aqui é fácil. Imaginem um A1 ou um A0, pensando que depois um A0 passa numa máquina de, não é bem de Xerox, mas para fazer, né, para escanear, fazer uma digitalização deste plástico, qualquer loja que faça Xerox pode fazer isto, ou qualquer loja que trabalhe com até desenho de arquiteto, facilmente faz uma digitalização do plástico, desde que seja dentro do tamanho normal que nós conhecemos, A1, A0 e pronto. Facilmente fazemos isto mais tarde. Como nós trabalhamos aqui, fazemos folhas tamanho A0, ok? Dependendo do tamanho do rolo do plástico, fazemos uma ou duas e depois cortamos. E a ideia é sempre deixar uma margem. Desenhamos o retângulo, ok? Fazemos o desenho do retângulo e cortamos com uma margem de 2 centímetros à volta, onde vamos pôr informações sobre o painel que estamos a desenhar. E vou dar a ideia aqui. Ou seja, isto é um plástico e embaixo todos os plásticos têm que ter o nome do sítio, o número da rocha, o número do plástico, o nome de quem está a desenhar, a indicação do norte e eu normalmente desenho uma escala de 10 centímetros porque assim já tenho a minha escala. Não preciso de me esquecer de pôr uma escala, simplesmente desenho uma escala. Não está neste plástico, mas eu desenho sempre uma escala de 10 centímetros. E assim tenho a minha informação básica tanto para se eu usar uma folha ou se eu usar 20, 30 ou 500 folhas. Ok? Qual é a lógica do plástico? Então, posicionar cada plástico sempre com uma lógica de cima para baixo, esquerda para a direita, da mesma maneira como nós escrevemos, eu sugeria utilizar-se a mesma forma, cobrindo a forma do painel, se esta tiver, né, os limites do painel, e utilizar as canetas pretas para gravuras e as vermelhas para as fraturas. Porquê? Porque mais tarde, num programa como o Photoshop, ter as fraturas numa cor diferente ajuda-nos mais facilmente depois a lidar com quer uma imagem com fraturas ou uma imagem sem fraturas. Então, já fazer um contraste de cor ajuda-nos muito mais rapidamente no modelo à frente. A melhor maneira de fazer documentação em gravura, ou seja, o momento ideal, eu diria à noite. Porquê? Porque com luz rasante, com uma lanterna,
controlamos toda a visualização das gravuras, se for possível. Se não for possível, há outras maneiras. Então aqui, dependendo também da grossura das gravuras, vão usar as canetas diferentes. As canetas finas para as gravuras finas, as canetas mais grossas para picotado mais grosso, ok? Um bocadinho ir pela lógica, obviamente. Se quiserem ver aqui um bocadinho de documentação de uma tese em espanhol, o colega Hipólito Collado fez o levantamento de 5.000 gravuras no Rio Guadiana, aqui em Portugal, e pôs imagens da documentação que fizeram toda com plástico. Então a lógica é fazer isto, é posicionarmos os plásticos, cada plástico vai ter que, em 1 ou 2 centímetros, cobrir o plástico anterior, né, para depois se montar como se fosse um puzzle. E a ideia é cobrir então a superfície da rocha e fazer um plástico de cada vez, o desenho das gravuras e das fraturas, e claro, fazendo sempre um croquis deste desenho que nós estamos a fazer, né? Um pequeno desenho numa folha, no caderno de campo, da posição dos plásticos em cima da rocha. Aqui exemplos do próprio sítio de Valcamónica. Isto serve tanto para vertical como horizontal, obviamente, né? E obviamente quanto mais reta, mais plana é a nossa superfície, mais bem feito ficará o desenho. E é um tipo de material que dura para sempre. Se for bem acondicionado, os plásticos duram para sempre. Não é um material que se estrague. Se perdermos o ficheiro, do computador, continuamos a ter os plásticos, então há essa vantagem. Como ver as gravuras durante o dia, se não for possível fazer o trabalho à noite? Ou usando um espelho, por exemplo, maneira mais analógica, mais antiga, os espelhos, refletindo, fazendo sombra na rocha e refletindo a luz do sol com o espelho, conseguimos ver as gravuras muito, muito, muito bem. Este é um exemplo do que estou a dizer. A seta está a apontar para um espelho, alguém faz sombra, espelho refletindo o sol e conseguimos ver as gravuras. Ou de maneira mais com tecnologia, claro, usando algum material básico de fotógrafo para fazer reflexão na rocha e realmente ajuda também a ver muito melhor as gravuras. O método mais eficaz é à noite, documentação noturna de gravuras. Aqui é um exemplo do nosso próprio trabalho, para documentar gravuras durante a noite, porque efetivamente já resolve 90% dos problemas de visibilidade. Com luz rasante, com luz de uma lanterna, nós vemos tudo muito, muito melhor, ok? E podemos utilizar os plásticos. Então, neste caso, nós utilizamos os plásticos principalmente porque havia gravuras muito finas que não saíam na fotografia nem na fotogrametria. Então, utilizamos o plástico como complemento ao levantamento digital desta rocha. Esta é a rocha que eu já vos mostrei. E também, obviamente, que durante a noite, vocês já conhecem este slide, porque mostrei na aula anterior, durante a noite, com luz rasante, vamos ver pormenores dessa rocha, que podem ficar desenhados no plástico muito mais facilmente do que numa fotografia ou numa fotogrametria em 3D, ok? Então, vantagens de trabalhar em gravura à noite, caso seja possível. Aqui alguns exemplos de um sítio que eu vou falar mais tarde, que tivemos a oportunidade de trabalhar aí no Brasil, com gravuras também. Neste caso, essas manchas era porque a umidade era muito elevada, como é óbvio, mas a facilidade de se ver as gravuras durante a noite era muito grande. Como repararam, plástico, a cor preta para a gravura e o traço vermelho para as fraturas, ok? Se tiverem sobreposições de figuras, ou seja, se dá para perceber que uma figura está em cima da outra, é muito mais fácil simplesmente usar cores diferentes. Uma figura fica numa cor, outra figura fica noutra cor. Já vos resolveu o problema das sobreposições. Mais tarde, em Photoshop, é muito mais fácil de trabalhar com essa sobreposição. Aqui também um exemplo de uma rocha aqui do Vale do Tejo, em Portugal, que foi feita o levantamento com plástico. A posição dos plásticos simplesmente segue a regra de
a posição da rocha, de cima para baixo, de esquerda para a direita, caso seja necessário. Um plástico tem que sempre que cobrir um bocadinho do outro de cima para que haja um elo de ligação entre as figuras e mais tarde a montagem do puzzle seja mais fácil, ok? Quando transportamos isto para um ficheiro digital, né? Ou seja, fazemos a digitalização, um scanner, do plástico, ficamos com esta imagem. Basicamente, ficamos com o plástico em figura, um JPEG ou qualquer outro formato que dê para trabalhar num software no computador. E a ideia aqui é montar o nosso puzzle com as nossas figuras, então, e fraturas e forma da nossa rocha. E aqui tem algumas maneiras diferentes de posicionar um plástico. Se um plástico chega perfeito, se for preciso mais do que um, posicionam-se desde que se leve uma determinada maneira muito específica de posicionar os plásticos, fazendo sempre um croquis, ok? Posicionando sempre da esquerda para a direita, um de cada vez, vamos desenhando, tentando recriar o traço da gravura o mais fielmente possível. É óbvio que, como todo método, requer experiência. Experimentar, fazer muitas vezes, fazer muitas rochas, vamos ganhando até facilmente, vamos vendo gravuras e vamos também ganhando experiência em fazer este tipo de desenho. Ora bem, este então é o nosso produto quando digitalizamos os plásticos, não é? E depois, eu pessoalmente utilizo o Adobe Photoshop, mas há vários tipos de programas que vocês podem utilizar para montar uma imagem digital. Juntar todos os plásticos para montar a nossa rocha. Depois, o trabalho de limpar as linhas de cada plástico, limpar a informação que está à volta, fazer a junção de toda a imagem e, claro, depois tirar figura a figura. Aqui já dá um bocadinho mais de trabalho, mas é o método que eu sigo. Se vocês precisam somente do desenho da esquerda, ficam só por isso, já está. Limpar um desenho é o vosso desenho, tem a escala e já está. Eu costumo trabalhar em cada rocha, não só a rocha em si, mas depois trabalho figura a figura, ponho as sobreposições das figuras de cores diferentes. Ponho em camadas diferentes de informação as figuras e o que é a forma da rocha, porque depois realmente para pôr num artigo ou numa tese há um conjunto de informação que eu posso utilizar. Eu só quero utilizar a gravura que está sobreposta ou quero só trabalhar os animais e não as figuras humanas. Enfim, é uma organização já pessoal dentro do próprio ficheiro. A base é esta, fazendo o transpor do desenho do plástico para depois um ficheiro mais digital. Isto é o decalque direto, ou seja, estamos a trabalhar com plástico diretamente em cima das gravuras. É possível fazer documentação das gravuras sem plástico, utilizando a fotografia, né? Ou seja, chama-se isso um decalque indireto, sobre uma fotografia que quanto melhor estiver feita, mais fácil vai ser possível ver as gravuras. Eu diria uma fotografia noturna, caso seja possível. Ou, por exemplo, hoje em dia já se faz muito, uma fotogrametria 3D da rocha, faz-se um 3D da própria rocha, do 3D fazemos um ortofoto e fazemos o desenho por cima do ortofoto. É a mesma técnica do decalque indireto, só que em vez de em cima de uma fotografia, é sobre um ortofoto. Exemplo sobre uma fotografia de uma parte da rocha com a gravura, e no Photoshop eu faço o desenho por cima daquilo que eu estou a ver, diretamente na fotografia, sem utilizar o plástico. Aqui neste caso tem a ver com as capacidades da pessoa de montar a rocha só com fotografia ou se utilizar uma fotogrametria, né? Aqui o tamanho da rocha vai influenciar o uso desta metodologia. Mas a lógica é a mesma. Simplesmente, em vez de fazermos o decalque com plástico e caneta, fazemos no Photoshop ou noutro programa qualquer. Aqui também exemplo de trabalho sobre um levantamento em 3D desta rocha.
complementado com o tal desenho de plástico, porque estas figuras riscadas aqui no meio só consegui ter com os plásticos. E aqui outro exemplo de uma fotografia, uma fotogrametria 3D desta rocha, trabalhada com diferentes filtros, e aqui é uma parte que vamos falar mais na próxima aula, e eu fiz o desenho por cima de todas estas camadas de informação diferentes. Um bocadinho mais difícil de ver, por exemplo, mas quanto mais diferente material termos em 3D, neste caso foi importante fazer o levantamento sem tocar na rocha. Porquê? Porque esta rocha está em péssimas condições de conservação. Esta rocha já passou por 2 incêndios muito grandes e está em em péssimo estado de conservação. O que é importante depois no trabalho digital fazer? A questão das sobreposições. E aqui, trabalhando com cores diferentes, já estamos a interpretar o que estamos a ver, ok? Eu já estou a interpretar, já consigo perceber que o animal está por baixo de um círculo, que está por baixo de uma linha ondulada, que está por cima de qualquer outra coisa. Isto já é a nossa interpretação do painel. Ajuda muito utilizando cores diferentes, claro, para depois, mais tarde, os estudos de comparação, de construção de um sistema cronológico, né? O que é mais antigo, o que é mais recente, pode ser feito desta maneira, utilizando diferentes cores no ficheiro digital. Aqui as cores, se nós no levantamento do plástico já percebermos a diferença de sobreposição, já podemos pôr diferentes cores no próprio plástico. Já ajuda a interpretação mais tarde deste ficheiro. Mais exemplos de como utilizamos a questão das cores. As cores não há um critério, é uma escolha pessoal, ok? Não há uma regra que diga o que está por cima ou por baixo tem que ser de uma determinada cor. Esta foi o meu critério. Eu desenhei um sistema de sobreposições em que cada um tinha uma cor diferente. E claro, a contagem de figuras. Por isso é que eu pessoalmente, depois de montar os plásticos no Photoshop, eu faço a contagem de figuras e guardo figura a figura, que me dá para depois para trabalhar a questão da estatística, por exemplo, a contagem de figuras por cada rocha e trabalhar a tipologia da figura, que tipo de figura é. E claro, fica muito mais informação no painel se tiver a contagem de quantas figuras temos no painel. Aqui um exemplo de sobreposições de figuras com o número da figura ao lado. Então, não há que enganar, eu sei que aqui há 8 figuras, há que definir qual é a tipologia de cada figura, ok? Isto para gravuras. O que é importante salientar desta hora de aula? Os plásticos ainda se podem utilizar quando temos gravura. Quando temos pintura, não. Sabemos hoje, pela experiência e pela quantidade de publicações que existe, que o plástico vai danificar os painéis com pintura. Vai produzir vapor, vai produzir umidade, vai produzir uma série de coisas que vão danificar os painéis com pintura. Na pintura, todo o processo tem que ser digital, com fotografia, com um programa que eu vou falar daqui a 2 aulas, chamada D-Stretch, que é um programa que enaltece as figuras dos painéis, ou seja, só através da fotografia dá para enaltecer com este programa aquilo que às vezes nós nem conseguimos ver a olho nu no painel, ok? Se vocês repararem na figura do meio e da direita, o painel de cima vocês não conseguem ver nada da pintura. Estão pinturas ali, nós não conseguimos ver. Mas hoje temos tecnologia para ver pinturas sem tocar, sem atirar água, sem atirar seja o que for, sem realçar com qualquer coisa que vá tocar nos painéis. Então, aí sim entra a tecnologia para ajudar na documentação de arte rupestre. Então, todo o processo da pintura é digital. Fazemos um levantamento fotográfico bem feito e com critérios e trabalhamos digitalmente tudo o que é pintura, até termos um produto final, como os desenhos de baixo, ou este aqui,
que passa depois por um processo muito grande digital, de trabalho digital. Então, há um levantamento dos painéis. No caso da figura mais à direita, o painel é muito grande. Era muito grande, estava no teto de um abrigo com pouquíssimo movimento, nós não conseguíamos ter movimento para ver o painel todo. Então, aqui foi possível fazer um 3D do painel, uma fotogrametria do painel todo, e depois trabalhar digitalmente toda a questão de realçar as pinturas, de tirar apenas, né, de realçar só as pinturas vermelhas que nós queríamos do painel até ao nosso desenho final, onde temos um produto, uma figura em duas dimensões, com a posição das figuras em relação às fraturas da rocha. Mas neste caso, nas pinturas, só se faz isto em modo digital, nunca tocando nos painéis, ok? Muito bem, 8 horas em certinhas. Antes das perguntas, ou quem tiver perguntas pode fazer à vontade. Deixem-me só dizer-vos uma coisa. A próxima aula, eu falei com o professor André, eu no dia 17 estou em campo, fora de Portugal e muito provavelmente sem internet. Se não houver problema, a aula de dia 17 vai ser antecipada para o dia 12. É uma quarta-feira, a hora é a mesma. Quem não puder estar presente, a aula vai ser gravada e disponibilizada também, ok? Eu peço desculpa esta pequena mudança, mas realmente eu não consegui trocar o trabalho de campo porque depende de uma equipa muito grande. Então, vai ser enviado um e-mail para que toda a gente esteja a par desta pequena mudança, mas fiquem já com a ideia que a próxima aula é dia 12 e não dia 17, tá bem? E bem, quem tiver questões, ou queira dizer alguma coisa, agora sim podem ligar os microfones. Os vídeos estarão disponíveis, eu penso que no site do laboratório do professor André Soares, o Lasca. Ainda não estão disponíveis porque eu estou a editar, eu vou editar a primeira aula e vou editar esta segunda aula, mas em breve, eu penso que até ao final desta semana eu já consigo enviar os vídeos das duas primeiras aulas, então não vão perder nada, ok? Muito obrigada pelas mensagens. Temos uma pergunta do Tiago. No caso de as gravuras estarem cobertas por musgos na rocha, qual a forma indicada de fazer a limpeza e melhor visualização? Muito boa pergunta. A questão da limpeza das rochas é importante. Eu diria assim, se conseguires ver, se for musgo que efetivamente tranque a visualização das rochas, não é possível, tentar usar materiais naturais, madeira, pequenos galhos, um pouco de água, mas não esfregando, ok? Tentar ser o mais natural possível a tirar o musgo e a utilizar materiais muito leves, obviamente que não risquem em cima da rocha. Usar um pau de madeira, usar um pedaço de um arbusto, qualquer coisa natural para limpar. Se for muito difícil, não fazê-lo. Não fazê-lo porque na próxima aula eu vou mostrar algumas técnicas digitais que mesmo que a rocha se veja muito mal, ou as gravuras se vejam muito mal, é possível digitalmente ver as gravuras, mesmo que tenha musgo em cima, ok? Então, se possível, uma limpeza muito leve, usando materiais naturais. Se não é possível, vamos para uma estratégia digital que nos ajude a ver as gravuras, ok? O importante é sempre não forçar uma limpeza na rocha ou que vai influenciar hum, a própria estrutura da rocha, tá bem? Especificação do plástico, a espessura. Nós usamos um plástico que tem mais ou menos 0, vou escrever aqui, milímetros de espessura. É um plástico chamado plástico de cristal. Não sei se existe no Brasil, mas tentem procurar qualquer coisa parecida, ok? Não quer dizer que não é obrigatório que seja este. Tem que ser qualquer coisa. A espessura é porque
grosso o suficiente para ser forte num levantamento e fino o suficiente para se ver as gravuras. E outra coisa que é importante é atenção à temperatura da rocha. Se está muito quente, e isto já me aconteceu no Brasil, não podermos trabalhar durante o dia simplesmente porque as rochas estavam tão quentes que o plástico pode derreter, ok? Isto é importante. Daí a questão de trabalhar à noite e principalmente em contextos brasileiros, trabalhem à noite porque se a rocha está muito quente, vocês põem plástico em cima e vai derreter. E esta parte também é importante, ok? Pergunta do Francisco. No caso do registro de gravuras feitas com picoteamento, o decalque direto capta um por um dos pontos de impacto ou apenas o contorno final da figura? Um por um. Demora um bocadinho mais tempo, mas com experiência vais fazê-lo mais rápido. Cada ponto fazes um desenho em cima, vais fazer um por um. Há quem faça o contorno final da figura, mas não vai ficar tão fiel. A ideia é tentar fazer o mais fiel possível, seguir os gestos dos pré-históricos, né? Dos gravadores originais. A experiência aqui conta bastante. Quanto mais fizerem este método, mais rápidos serão, mas fica com um resultado muito mais fiel àquilo que se quer. Eu, nas próximas 2 semanas, eu vou fazer o levantamento de uma rocha com plástico aqui no projeto que eu estou a trabalhar e vou ter um colega meu que vai fazer um vídeo. Então eu vou fazer de propósito um pequeno vídeo editável para vos mostrar a técnica, ok? Depois eu peço ao professor André Luís para pôr junto com os vídeos das aulas, assim, pequenos vídeos temáticos a mostrar as técnicas diferentes. Um scanner de mão simplifica o trabalho no sentido. Olá, Hugo. Simplificaría el trabajo, pero es más o menos los mismos problemas que el escáner 3D, que fotogrametría 3D. Aquí depende, si tienes dinero, presupuesto para un escáner de mano, si tienes tiempo, si quieres las cosas muy rápidas y dependiendo del tipo de arte. Si es picoteado, bien. Si es riscado, un escáner de mano no te va a servir mucho. Va a haber muchos problemas para sacarles las figuritas. Y, por ejemplo, en Cueva, depende. Depende, aquí es un método muy barato y que serve. Claro que ter um scanner de mão vai depender, lá está, do orçamento, do tempo que temos, da capacidade informática que teremos depois para lidar com este material. E, normalmente, os scanners são ótimos, de mão, né, 3D, para coisas, gravuras que se veem bem. Coisas riscadas, gravuras riscadas, difíceis de ver, o scanner não vai ajudar. Vai nos dar só uma cópia exatamente daquilo que estamos a ver. Pergunta do Filipe. Professora, com relação a essa interpretação de figuras mais profundas ou mais aparentes, tem relação com a época que foi produzida? Ou seria a interpretação do pesquisador em classificar essas figuras? Depende. Pode estar conectada à época que foi produzida, mas aí tem a ver com depois o trabalho que fazes sobre o painel, de perceber se há sobreposições que consigas perceber o que é o mais antigo ou o mais recente. Pode estar, não é obrigatório, né? Não quer dizer que as gravuras mais recentes são menos profundas. Vai entrar aqui toda a interpretação do sítio nos trabalhos mais tarde. Se há sobreposições de figuras, se há contexto arqueológico, enfim, é um trabalho, né, de construir a cronologia do sítio. A Luísa pergunta se tem alguma lista de presença. Não tenho uma lista de presença porque o próprio Zoom dá-me a presença das pessoas, ok? Eu, do Zoom, desta videochamada, eu fico com uma lista da presença das pessoas. Por isso, não se preocupem com isso, preocupem-se em estar presentes.
Obrigada eu pelas perguntas. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Acho que não. Ok, muito bem. Bem, muito obrigada pela vossa presença nesta aula. Então, não esquecer que a próxima vai ser no dia 12, ok? Quem não puder estar presente, as aulas vão estar disponíveis, mas gostaria muito de vos encontrar na próxima aula. A próxima aula é sobre documentação gráfica em 3D, ou seja, exatamente um bocadinho diferente daquilo que falámos hoje, porque a fotogrametria pode ser utilizada tanto para pintura como gravura, e aqui a quantidade de métodos que se pode utilizar é muito grande. Há muita tecnologia hoje que se pode utilizar, mais ou menos cara, com mais ou menos dificuldade, mas já há muito para se estudar sobre fotogrametria de arte rupestre. Então vamos ver as vantagens e como pode ser uma ferramenta potente no estudo da arte rupestre hoje em dia, ok? Se mais ninguém tem perguntas, ok, sem problema. Quem não puder estar dia 12, as aulas vão ser gravadas, ok? Aqui foi uma pequena mudança nossa, por isso vamos disponibilizar a aula. Muito obrigada a vocês pela vossa presença. Obrigada aqui pelos comentários no chat e vemo-nos da próxima. Bons estudos, boas investigações. Vão visitar a arte rupestre. Tchau, beijinho.